Vamos falar de stories que é o formato que os brasileiros mais amam, né. Bom, o fato é o seguinte, rolou uma redução no limite de stories em sequência, e eu falei disso recentemente, ano passado, em janeiro do ano passado, o limite de stories em sequência era em torno de 5 a 6 stories em sequência, antes da pessoa querer pular os seus stories. E esse limite ele veio diminuindo, e este ano, mais recentemente, esse dado foi fechado em junho deste ano, esse limite bateu 3,3, entre 3,3 e 4. Então a paciência das pessoas está diminuindo, mas ao mesmo tempo o tamanho dos stories aumentou. Então aumentou para 60 segundos e talvez por isso tenha caído o número de stories em sequência. O fato é que a gente tenha uma limitação. Para aquelas pessoas que conseguem fazer dos seus stories um reality show, é uma exceção. Mas para a grande maioria das empresas que fazem stories e tal, não conseguem desenvolver muito bem, não adianta você fazer vários stories, porque as pessoas vão pular. Então faria mais sentido você criar blocos de stories de manhã, tarde e noite, com 4, de repente, 4 a 5 stories em sequência, para que você aumente a retenção, porque a retenção é o principal indicador-chave de sucesso dos stories. E sabe qual que é a principal retenção hoje? Sabe qual que é o parâmetro de retenção hoje dos stories no mercado? Eu deixei aqui os benchmarks. Está girando em torno de 81, 82% na média. Mas tem perfis que conseguem chegar a 86, tem perfis que conseguem bater um bom desempenho. Esse é o parâmetro, tá? Na minha opinião, assim, 80% de retenção é bom. Abaixo disso já é ruinzinho. Então vocês têm um parâmetro, que significa que a primeira pessoa, as pessoas que entraram no primeiro stories e até a última, 80% das pessoas que entraram na primeira tem que chegar até o último stories da sequência. Esse é o ponto da retenção. E não por acaso, numa pesquisa da HubSpot, a galera respondeu o seguinte, que eles preferem stories com narrativas curtas, que misturem fotos, vídeos, textos, até porque assim você consegue manter mais audiência, tem mais... é quase que você misturar os formatos, mas dentro de uma única narrativa, que tem início, meio e fim, retém mais as pessoas dentro dos stories. Né? Então isso é muito legal. Então, já falei um pouco de storytelling, já falei que isso é aplicável também a stories, e tem várias ideias aqui que eu deixei no mind map de como que vocês podem criar stories. Vocês podem criar stories com templates customizáveis, como a MLabs fez no caso do dia do social media. A gente fez um template para que todo mundo pudesse, de fato, printar os stories e fazer o seu próprio stories a partir da nossa ideia e responder marcando a gente. Então, essa é uma ideia de stories. Você pode, inclusive, criar um filtro para stories, para as pessoas dentro de um evento, ou dentro de uma campanha, criarem um stories com o seu filtro, e esse filtro ele virou quase que um template, e aí a partir desse filtro você tem mais pessoas divulgando a sua campanha. Deixei um link aqui também de como é que se cria filtros para stories dentro do sistema do Spark Studio, para que quem quiser ir avançar nesse sistema de filtros poder fazer isso lá. E aí tem várias ideias aqui de stories, desde bastidores, consultoria grátis, documentário, como que você divulga, quais são as ideias de divulgação e como é que você usa o GC para stories. Então vou deixar aqui para vocês depois consultarem. E agora a gente vai para o GC. A turma que me conhece aqui sabe que eu venho defendendo o GC há anos. E isso tem se tornado cada vez mais importante, no tanto que o case da Carmed Fini é um sucesso por causa do UGC. Tá? Então, esse é mais um caso de sucesso do UGC. Mas tem outros casos de sucesso. E aí eu trouxe aqui um formato que o TikTok tem, que é muito legal, que chama Branded Missions. E o TikTok, ele comercializa esse formato. E aí duas marcas grandes já operaram nesse formato, Havaianas e Americanas. Havaianas criou a hashtag Havaianas Livre de Clichês, criou o briefing, mais de 1.300 creators criaram conteúdo em cima desse briefing com essa hashtag, 92 foram escolhidos pela própria Havaianas, e dentre esses 92, eles podiam livremente patrocinar ou não esses 92 vídeos para impulsionar ainda mais esses vídeos. No entanto, 1.300 creators criaram vídeos para Havaianas, em tese de graça, porque só os escolhidos acho que foram pagos. Então foram mais de 909 milhões de visualizações nessa hashtag Havaianas Livre de Clichês. Quase 1 bilhão de visualizações. Imagina só, isso tem muito mais valor do que
outros tipos de campanha, porque são as pessoas falando sobre aquele assunto, são as pessoas testando ou usando o produto e ensinando alguém a usar aquele produto. Isso aumentou mais de 15% no brand lift deles. E Americanas, que fez na Semana do Consumidor também o uso do Brand Missions, mais de 1.000 creators aderiram aí à campanha, 53 foram selecionados e também aumentaram quase 30% no Brand Lift e 8% em preferência de marca. Eu deixei aqui um link para que vocês possam assistir a minha live exclusiva sobre o GC, para vocês aprenderem mais como usar essas estratégias do GC. E aí, para finalizar esse ponto do GC, só para vocês terem uma ideia, 80% das pessoas preferem a recomendação de um amigo do que um publi de um influenciador quando precisa decidir uma compra. 86% confiam mais em uma marca que usa o GC do que uma marca que usa apenas influenciadores digitais. Até porque você está pagando para o influenciador falar. 83% dizem ser mais inclinados a comprar de uma marca que compartilha conteúdo de clientes reais. Todos esses são dados que ajudam a você entender o potencial do GC. Se você quiser entender mais ainda cases criativos de uso do GC, para você ir além dos depoimentos, testemunhais, essas coisas, porque não é muito sobre isso só o GC, eu trouxe aqui alguns cases bem legais para vocês verem. Um deles é o do McDonald's, chamado Instamenu, que eles trocaram o menu da lanchonete por fotos reais de consumidores, com Big Mac, com Sundae e tudo. Então, você ia olhar o cardápio, era a foto de alguém comendo Big Mac, uma foto no Instagram com a hashtag, e eles escolheram aquela foto para substituir os cardápios. E aí as pessoas olhavam aquilo e falavam, nossa, que legal! E você também pode entrar. Então, você também poderia pegar o lanche e tirar uma foto ali instagramável e poder ser selecionado e entrar no menu. Então, o menu ele era dinâmico. Não era a mesma pessoa sempre em todas as lanchonetes. Eles fizeram, em uma única lanchonete, foi premiado em Cannes e tudo, e foi aqui no Brasil. Chama Insta Menu do McDonald's, deixei o vídeo aqui. Então, isso aqui estimulou muito o GC. As pessoas olhavam e falavam, caramba, eu quero aparecer no menu do McDonald's, como é que eu faço? Então, faça a foto, coloca a hashtag, tá lá. Quem lembra das latas da Coca-Cola? Nome na lata. O nome na lata da Coca-Cola, apesar de ser uma lata física, foi totalmente estimulada para que as pessoas tirassem foto e postassem a foto da sua Coca-Cola nas mídias sociais. Vendeu Coca-Cola demais. Até quem não bebia Coca-Cola comprou uma lata porque tinha seu nome na lata. Então, imagina. Essa é a força do GC. Veja só, foi o GC na veia. Eles criaram uma estratégia para que todo mundo fizesse uma foto falando daquilo. Porque o GC não é só um depoimento, tal, não é isso. É realmente um conteúdo, não é propaganda, é um conteúdo criado pelo próprio consumidor. Aí tem a Starbucks, que fez o White Cup Contest, onde mais de 4.000 clientes fizeram um desenho no copo e fizeram fotos no Instagram para poder ganhar um prêmio. Burger King fez aqui no Brasil, usando aquela hashtag Usa Sua, aquela corrente, para todo mundo fazer também uma parte da foto. Aí tem a Nordweg, que tem bolsas de couro, tem tal, eles têm uma hashtag chamada Uma Vida Boa. Sempre que você compra um produto, eles já te mandam ali na cartinha e tal, como é que você pode participar. Aí eles sempre escolhem as fotos mais criativas todos os meses. Então tem muita coisa bacana sobre o GC que vocês precisam ficar antenados. É um dos conteúdos mais estratégicos, na minha opinião. E aí, quando a gente fala de UGC, eu deixei aqui também, como é que você cria uma cultura de UGC? Como é que você estimula o UGC para os seus clientes? Você pode ter uma editoria, dica de clientes, você pode criar um concurso autorizado pela SECAP, mas para clientes, não é aquele concurso cuja mecânica é conquistar novos seguidores ou ter novos seguidores. Não, você faz um concurso só para quem já é cliente, pedindo para que quem já é cliente se expresse através da sua marca. Tá? Então é diferente e tem que ser registrado na SECAP, teu certificado lá certinho. Você pode criar ambientes instagramáveis, você pode ter essas ideias criativas de campanha, onde as pessoas participam, como foi do McDonald's, como foi de outros casos. Você pode criar desafios com aquele adesivo Usa Sua, e você pode também motivar os clientes a fazer um post
sobre o seu produto, seu serviço, ao longo da jornada. Então, pô, a pessoa acabou de comprar, é um momento certo, de repente, para você pedir para ela alguma coisa. Quando ela recebe o produto em casa, dependendo da embalagem, dependendo da forma como você manda a carta, cópia tudo nesse caso, né? Ah, então, tem várias diquinhas aqui que eu deixei. Além do GC, existe um outro termo chamado EGC, que é o Employee Generated Content. O que é o Employee Generated Content? Assim como a gente tem o próprio consumidor criando conteúdo, a gente pode ter o próprio funcionário criando conteúdo, os próprios líderes de um negócio criando conteúdo, o dono do negócio, né? Então, não é só o consumidor. Então, é importante a gente entender que dentro de casa a gente também tem como criar um epicentro sobre algum assunto e começar a partir dali. No tanto que no caso da, voltando a citar o caso da Carmed Fini, começou com a Carla da CIMED, não começou com um influenciador, uma influenciadora ou com um consumidor. Começou com a Carla da CIMED, que é a vice-presidente da CIMED, indo até a fábrica mostrando o produto. Então começou com ela. E isso é muito legal. Quando você tem o perfil da sua própria empresa, mas você também tem o perfil dos líderes, dos executivos, do dono, que está em consonância com a estratégia. Ou seja, é muito mais fácil você criar uma autoridade em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca. As pessoas gostam de acompanhar as outras pessoas. É mais fácil de você tornar o seu Instagram e contar histórias através de um perfil de uma pessoa. E as pessoas passam a seguir mais, o engajamento vai ser maior, o alcance vai ser maior, inevitavelmente você vai ter mais seguidores do que o próprio perfil da empresa. É o que a gente faz hoje entre MLabs e o meu perfil do Rafael Kiso. É estratégico. Tem o Rafael Kiso e tem a própria MLabs. Percebe? Então a gente tem já essa estratégia sendo feita todos os dias aqui. E aí você pode criar uma cultura interna, você pode destacar as pessoas que criam conteúdo, dar espaço para elas dentro dos perfis da empresa, você pode ter treinamentos internos para quem quiser se candidatar, não é uma coisa obrigatória para todos os funcionários. Você pode ter um programa que ensine as pessoas a criar conteúdo, você pode ter até no onboarding de um novo funcionário, fazer stories do primeiro dia de um funcionário, rituais da empresa, um dia comigo dentro da estrutura, dentro do negócio. Você pode ter esse tipo de onboard e brincar e estimular para que o novo funcionário faça esse tipo de conteúdo. É muito legal. Tem um perfil que eu gosto bastante que chama We Are Cisco, @WeAreCisco, que é da Cisco, que é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia. Eles têm um perfil só para mostrar esse lado da empresa. Então você também pode definir uma estratégia como essa. E o que é mais interessante é que a soma do alcance dos funcionários, principalmente em empresas grandes, médias e grandes, a soma do alcance dos funcionários dá 10 vezes mais seguidores do que a própria marca, geralmente. Isso é uma pesquisa da Tint. E 8 vezes mais engajamento do que o conteúdo institucional da marca. Porque são pessoas criando conteúdo, tem mais engajamento do que a própria marca fazendo um conteúdo falando de si. Então, imagina se não tem poder isso. E quando você, enquanto dono do negócio ou dona do negócio, começa a criar conteúdo, a sua empresa vai ser percebida de forma mais positiva, em torno de 23% mais positiva, inclusive. Quem não quer que a sua empresa seja percebida mais positivamente? Você vai atrair mais talentos, você vai atrair mais pessoas para dentro do negócio, porque parece que é mais transparente, parece que é mais honesto. Se der problema, posso conversar com você, assim como as pessoas me mandam mensagens diretas sobre MLabs, e a gente conversa sobre MLabs, geralmente. Então, essa parte legal da história. Tem essa proximidade. É como o seu próprio líder, o seu próprio head, o seu próprio dono agisse como embaixador da própria marca. Não é só ter um cliente como embaixador. E aí, quando você tem muitos departamentos, de repente, se você tem uma empresa, cada líder, cada head pode ser um embaixador que vai ser o porta-voz para falar dos bastidores, para falar do produto, para falar do projeto, para falar de um estudo de caso, para falar um pouco do que está acontecendo dentro da sua área, né? Isso é muito legal. Isso tem bastante valor estratégico, principalmente para LinkedIn, que é onde você tem condições de atrair mais talentos, onde você tem condições de criar um relacionamento com toda a cadeia e relacionamento dessa cadeia.